Olá, tudo bem com você? Estamos retornando para mais um bate-papo e voltaremos a falar da criança nervosa e o porquê que essa criança faz uma briga na hora de dormir e de comer. Voltando ao que a gente tinha falado nos outros bate-papos, né? Nos bate-papos anteriores, a gente tinha terminado o último dizendo assim que existia toda uma técnica da senhora começar a conquistar a confiança, de começar a ter autoridade em cima dos atos do seu filho, principalmente na hora de dormir, como que você poderia agir. Veja que a gente dá algumas ideias muito superficiais e é por isso que eu bato na tecla que, sabe, não tem cursinho para mãe, gente. Então, a cidade tem que desenvolver alguma coisa para que a gente possa ter crianças calmas, saudáveis, estudiosas, que tenham prazer numa alimentação saudável e que tenham prazer em dormir. Isso não é nenhum milagre, isso pode ser conseguido muito facilmente, desde que a gente tenha reuniões, desde que a gente vá educando essas mães. Não importa de que classe social você seja, todas passam por isso, tá certo? Desde o pobre até o lorde, entendeu? É como quando a gente, o pediatra fala assim, não importa se você é filho de pobre, de rico ou de lorde, você vai ter verminose, porque é do ser humano. Então, todo mundo passa por isso, todo mundo passa por esses medos. Vamos nos unir, né? O mundo mudou. O pensamento humano mudou, principalmente depois dessa pandemia. Vamos nos unir para conseguir coisas melhores para nós e para os nossos filhos. Então, eu estava falando assim, que você põe a criança na cama e você tem que dar todo um clima anterior confortável para ela. E aí a gente chega na hora do jantar, não é? Daí a mãe põe o jantar e aí começa aquela briga. Come! Come uma, come 2 colheres. E não quero. Eu quero isso, eu quero aquilo. Você vai comer isso, você vai comer aquilo. E aí, como é que você leva uma criança para a cama calma quando teve essa tremenda briga aí na hora da comida? E aí, se você tem alguém na sua casa, não, ele não quer comer, dá outra coisa. Não, ele não quer outra. Não. Vamos voltar na mesma tecla, tá certo? A criança tem que ter rotina de horário. A criança tem que ver que ela não consegue chantagear você, que ela não consegue te irritar. Ai, mas assim, e se ele não come e fica doente? Só tem essa preocupação? Leve primeiro ele no médico. Faça todos os exames. Se ele não tiver anemia. Se ele, o cálcio dele de crescimento está bom. A curva de crescimento está dentro da média. Aí nós vamos usar as táticas para essa criança comer, não é? Ah, mas ele só come salgadinho e bolacha? Porque certamente esse ser humano de 4 anos de idade tem um carro e um salário e ele vai no supermercado e compra o salgadinho e a bolacha. Não é? Como é que a senhora acha que o salgadinho e a bolacha entrou na sua casa? Foi a avó que trouxe. A gente pode conviver com o salgadinho e com a bolacha? Claro que a gente pode. Mas a gente tem que pôr regra. Salgadinho e bolacha, só depois que você come. Ou então aquela criança não come, e aí vem uma mamadeira deste tamanho, ai, coitadinho, ele não comeu, dá uma mamadeira para ele. E aí ele sabe que ele não vai comer, e que alguma coisa deliciosa, né, pro paladar dele, vai vir. Ou vem a mamadeira, ou vem o iogurte, ou vem a bolachinha, ou vem isso, e depois a senhora chega no meu consultório e diz o seguinte, meu filho não come. Aí eu olho para aquela criança saudável, corada, robusta. Teve uma época que eu andava com umas fotografias lá da Etiópia. Sabe a Etiópia? Aquele povo que passa fome mesmo, que tem uns bracinhos assim, um barrigão desse tamanho. Eu tinha umas fotografias que eu falava, mãe, isso aqui é uma criança que não come. Que não come porque não tem comida. O seu filho não. Ele não come aquilo que a senhora acha que ele tem que comer. Ele come o que ele quer. Porque a senhora deixa. Então, começa assim, da mesma forma. Os pais têm que ter comida balanceada,
Então, tem que comer arroz, feijão, legume, carne. No outro dia muda. Ah, mas assim, sabe, o meu marido só gosta de comer um sanduichão de noite. Uai, e o seu filho vai comer um sanduichão de noite? Porque é o exemplo que você está dando. Ah, mas eu posso ter alternativas? Claro que sim. Só está entendendo qual é o meu objetivo nesse momento da vida, e que eu já cansei de falar isso num consultório para pessoas numa parte individual, mas que eu acho que todo mundo tem que ter acesso. Querida, arroz, feijão e legume é um tipo de comida. Mas um belo de um pão com hambúrguer, com queijo de qualidade, com um tomate e uma alface, tem o mesmo teor calórico. Então, a senhora faz um trato, a senhora faz um jogo. Você come a comida, tal dia nós vamos jantar hambúrguer. Você precisa ficar preocupado? Não. Porque ele está comendo carboidrato, que é o pão. Ele está comendo a proteína, que é a carne do hambúrguer e o queijo. De contrapeso, a senhora pode botar um ovinho lá no meio, tá certo? Ele está comendo a salada, que é a salada, e o tomate. Só que tudo isso está vindo numa embalagem chamada hambúrguer. Então, as mães têm que ter noção do que é a alimentação. Veja só, se na sua casa à noite é uma tragédia, vamos começar a transformar isso, não é? Eu preciso colocar aquele arroz e feijão todo dia na janta? Ou eu posso modificar e fazer um bolinho de arroz? Ou eu posso fazer um arroz verde, quem não sabe o que é um arroz verde, depois eu posso dar a receita, e contar para a criança que aquele arroz é um arroz do marciano. Criança é imaginativa. Eu posso fazer um arroz com beterraba e dizer que aquele arroz vermelho é o arroz de não sei quem, ou do Homem-Aranha, ou qualquer coisa parecida, porque ele acredita. E a senhora consegue ir levando e misturando e fazendo uma alimentação de boa qualidade, tá certo? Sem o estresse. E o mais importante, a senhora aprendendo que quando essa criança bate o pé, que ela não quer comer aquilo, porque ela quer um iogurte, ela quer uma bolacha, um chocolate, ou sei lá o que tem na sua casa, não foi essa criança que foi no supermercado comprar, foi a senhora que foi comprar. E a senhora está acostumando assim. Quem acostuma, desacostuma. Mas tem todo um trabalho depois. Você entendeu que, na verdade, criança é um bicho sem vergonha? Porque se você faz a primeira vez, ele vai achar que você tem que fazer sempre. E aí ele não tem aquele meio, ele não tem nem idade para ter esse jogo de cintura de saber que uma hora é uma coisa, outra hora é outra. Só está reparando? Aí, qual é a defesa? A birra. A malcriação. O escândalo. Porque ele não consegue compreender. A senhora entendeu que nós temos que inverter esses valores? E esses valores, eles podem ser invertidos desde a criança com 1 ano de idade, com meses, até o seu adolescente em casa. Mas ele tem que ser trabalhado e ele tem que ser invertido. Aí você fala assim, mas ai, doutora, a senhora está falando de uma criança. Na minha casa tem 4. Aprende a fazer por atacado, querida. Mas não dá, porque eu faço uma coisa para um e o outro briga. E aí vira aquele inferno entre eles. E aí a senhora entra lá no meio para acabar com o inferno. A senhora dá uma chinelada em um, a senhora xinga o outro. A senhora grita todo mundo louco, que a senhora quer ir embora, quer sumir. Não. Existe uma técnica muito fácil para você lidar com irmãos. Porque você já viu, bicho encrenqueiro é irmão, hein? Se tá tudo bem, ele arruma alguma coisa para estar errado. Porque, nossa, eles são assim nervosos, eles são endemoniados, eles são isso. Não. Porque são 4 competindo pelo seu amor. E pela sua atenção. E é lógico que não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Não é? Então a senhora tem que aprender a lidar com isso. O que a gente faz com aquele monte de filho que fica brigando? Né? Porque realmente é para tirar qualquer ser humano do sério. Quando eles começam a brigar. Tem uma técnica que eu aprendi com uma pessoa que mora em Uberaba. Um grande amigo meu. Tem 9 filhos.
Eu achei que ele era louco, o dia que eu soube que ele tinha 9 filhos. Você nunca viu criança, eu nunca tinha visto crianças tão bem educadas como aquelas 9 crianças. Eles não brigavam. Até que eu fui conhecendo melhor e tive, assim, a intimidade de perguntar como é que os filhos dele se comportavam assim tão bem quando ia visita. Ah, até que é muito fácil. Né? Qual que é? Brigou? Você brigou com a sua irmã? Você vai ficar abraçado de frente para ela 5 minutos. Mas não é que você senta aqui e ela senta lá. São os dois abraçados. A hora que vocês entenderem que vocês têm que parar de brigar, vocês saem do abraço, pedem desculpa e acabam. Aí ele falou assim, nossa, você não quer saber como é que funciona isso? Porque eu acho que o ódio é tão grande que eles pararam de fazer isso para não ter que ficar abraçando um outro. Entendeu? É uma técnica válida. A mãe não batia, o pai não xingava, ninguém se estapeava, e assim eles resolveram o problema que é assim, brigou aqui em casa, a lei é a seguinte, brigou, você vai abraçar quem você brigou. E vai ficar abraçado. Não é assim, eu abraço, desculpa, não. 5 minutos, 10 minutos, você já imaginou o tormento que é você ficar abraçado com alguém que você acabou de brigar? Aí o que eles fazem? É lógico, nossa, o meu pai não volta atrás. Se eu fizer isso, ele vai me botar abraçado com o outro, eu paro de brigar com o outro, você entendeu? E aparece o sossego na sua casa e você consegue controlar todo mundo. Mas isso é o dia a dia de cada um, né? Isso são... Eu estou falando isso que é a experiência do meu amigo lá de Uberaba, longe, tá certo? Mas a senhora, aqui em Nova Odessa, tem um tipo de coisa que funciona. Aquela mãe de Santa Bárbara também tem. Né? Aquele pai lá de Americana sabe um jeito legal de não quebrar as coisas, como é que eu coloco na disciplina. Então, isso tudo tem que ser compartilhado. E a gente tem que fazer esse compartilhamento uma coisa extremamente agradável, onde você vai conversando com um, conversando com outro, eu tenho uma dúvida, eu tenho outra. E a gente tem que ter um lugar, a gente tem que ter essa associação, a gente tem que ter uma discussão, porque infelizmente eu não posso passar ensinando isso de paciente para paciente. Não é? Não tem lógica isso. Às vezes a gente acha que essa mãe já sabe desse negócio, mas ela está perdida. Então, eu estou falando, lógico, eu posso falar 1 hora. Mas aí numa associação eu vou ter um público, eu vou alcançar 30, 40 mães ao mesmo tempo, que vão conseguir tirar as suas dúvidas. Por exemplo, a gente falou da comida, não é mesmo? Eu falei para você que você cria erros e vícios na criança. Ah, mas eu vou massacrar essa criança? E eu vou deixar ela sem comer? Não, querida. Você vai mudar a técnica. Não é? Então, o que a gente faz? A gente fala assim para a criança, olha, se você não comer, você não vai comer mais nada. E você vai dormir com fome? Não. A gente tem que ser esperta. A gente diminui a comida da criança. O que ela come durante o dia, se ela come 2 bolachas, ela come meia. Não, tá bom. Eu não posso comprar agora. Então você come metade. Eu quero uma fruta? Não tem. Agora não tem, porque não deu para eu ir na feira ou para eu ir no supermercado. Então você espera a hora do almoço. E por aí a gente vai conversando, tá certo? Quando a senhora não dá o que ele tem que comer, ou o que ele quer comer, perto da hora do almoço, gente, isso daí pode 1 dia que ele não come, 2 dias que ele não come, 3 dias no quarto, bem, não tem quem aguente de fome, você entendeu? Vai comer. Salvo se essa criança tiver uma patologia. Você está compreendendo qual é a importância do pediatra na vida dessa criança? Se ela for um autismo, se ela tiver um autismo, eu tenho vários pacientes que são autistas e eles só comem arroz. Eles não conseguem comer outra coisa. Então eu tenho que tratar aquele autismo para fazer essa criança comer. Bom, e tem muitos assuntos que a gente ainda vai desenrolando. Mas assim, mãe, tenha esperança, nada está perdido nessa vida.
Tudo tem jeito, tudo tem uma técnica e tudo tem uma forma de você conduzir a sua casa harmoniosamente. Com os seus filhos, com o seu marido, com o cachorro, com o papagaio. Você entendeu? Infelizmente, você é o pilar da casa. A partir do momento que você assumir isso, você consegue transformar tudo em coisas extremamente agradáveis. Continue seguindo a gente nas redes sociais. Deixe o seu like e o seu dislike, tá certo? Eu espero que em breve, e muito breve, a gente consiga ter essa associação, porque é muita gente perguntando, colaborando, e eu acredito que assim, muito rapidamente a gente consiga um espaço para desenvolver esse trabalho com você. Não só você, mãe de Nova Odessa, da onde é o meu consultório e da onde está surgindo essa ideia, mas a mãe de Santa Bárbara, a mãe de Americana e a mãe de Sumaré. Para vocês, o meu muito obrigado e bye bye.